Durante uma reunião com 13 membros da equipe, Márcia, a proprietária do produto, estava discutindo e coletando ideias sobre os requisitos do produto. Agora eles estão na fase final, onde estão selecionando a ideia final. Como descobre que como havia muitas ideias sugeridas, eles decidiram votar. Após a votação, Márcia descobre que a ideia mais votada recebeu 6 votos e foi a selecionada. Outras 2 ideias também receberam votação, com 4 e 3 votos, respectivamente. Que tipo de tomada de decisão é essa? E aí nós temos votação ponderada, maioria, pluralidade e consenso. A outra questão, gente, a questão 1, ela é mais situacional, né? É o que fazer em uma determinada situação. Aqui é uma questão mais conceitual, uma questão mais direta, que até tem aparecido menos dentro do exame PMP, mas aparece, e é o que eu sempre comento. Ainda que uma questão dessa forma possa não aparecer desse jeito exato aqui, você precisa do conhecimento que está dentro dela, mesmo para resolver algumas questões situacionais que possam aparecer. E por que eu trouxe essa questão aqui? Esse conhecimento, né, de técnicas de votação é um troço que já existe um bocado de tempo dentro do PMBOK. Eu vou confessar a vocês que nem eu mesmo assim, muitas pessoas, né, não sabiam um determinado nome de uma abordagem de votação aqui, que é a correta nesse caso. Então, eu sei que é um potencial para muita gente meio que cair na armadilha, né? O que acontece? Sempre que, se a gente for pensar, isso surgiu no PMBOK, apesar de estar sendo aplicado aqui dentro de uma abordagem ágil nessa questão, essa história, ela surgiu independente da agilidade, tá? Então, essas técnicas de votação, elas podem ser aplicadas em qualquer ambiente, indistintamente, poderia ser numa questão preditiva ou numa questão ágil. Eu vou colocar um slide rapidinho aqui dentro dessas possibilidades de votação. A gente tem, por exemplo, a unanimidade, né? Isso aí até dentro da língua portuguesa todo mundo sabe o que é, quando todos concordam com uma única solução. A gente tem a maioria e aí tem a pegadinha, onde muita gente cai do cavalo. Maioria é 50% mais 1. Se eu tenho um grupo que é o maior bloco, mas não é mais do que 50%, não é maioria, é pluralidade. Então, exatamente por isso, né, não vai ser maioria, conforme algumas pessoas pensaram, e é normal que pense se você não conhece essa terminologia, né, e eu coloquei aqui de propósito para que vocês não errem mais, e a correta aqui, de fato, é pluralidade. Não é consenso é uma coisa um pouco diferente, né, consenso não é unanimidade, a unanimidade é quando é o seguinte, não, todo mundo já vai naquela opção, essa é muito boa. O consenso é quando, no fim das contas, todo mundo concorda com uma determinada opção, ainda que ela não tenha sido inicialmente a sua escolha. Né? Eu sempre gosto de dar um exemplo, que isso foi muito da minha realidade profissional, que eu acho que ilustra muito bem. Eu, durante um período aí, profissional, eu trabalhei como consultor e também como avaliador de um modelo chamado MPSBR, que na realidade era um modelo muito similar ao modelo americano chamado CMMI. O CMMI vinha de Capability Maturity Model Integrated. Era um modelo da área de qualidade para empresas de software e a gente avaliava, dentre outras coisas, a maturidade daquela empresa no que diz respeito à gestão dos seus projetos de software. E eu estou contando essa história toda porque eu, como avaliador, né, normalmente a gente fazia essa avaliação em pares, pelo menos, era 2 ou mais avaliadores, e a gente tinha muito essa regrinha do consenso. O que é o consenso? A gente tinha que, para uma série de pontos, dizer se aquela empresa estava atendendo ou não a um determinado requisito do modelo. Do tipo, eles tinham que planejar o projeto, eles tinham que monitorar o projeto de alguma forma, eles tinham que identificar os riscos de projeto. E a gente, com base nas entrevistas e na documentação apresentada, a gente dizia se aquilo estava atendendo ou não, e no fim das contas dizia se a empresa tinha atingido um certo nível de maturidade ou não. E o que ocorre? Muitas vezes, um consultor, um avaliador ia numa direção e o outro ia na outra direção. Acontecia assim, o cara falava, olha, eu acho que atendeu. O outro falava assim, eu acho que não atendeu. Só que qual que é o problema, gente? Não dava para ter empate. Né, a decisão tem que ser tomada. É igual quando você vai para o juiz, né? O juiz não pode falar assim, o juiz de direito mesmo, né? Ele não pode falar assim, gente, vocês estão brigando aí, né, nesse processo, mas vocês estão muito empatados, eu não vou decidir, não, vamos deixar empatado. Não dá. E nessa situação em que um cara diz uma coisa, o outro diz outra coisa, no fim das contas, a gente vai ter que chegar num consenso. Agora, qual que é o lado interessante do consenso? A partir do momento que eu, como avaliador, eu aceitei a opinião do meu colega,
eu tenho que ir junto com ele, né? Porque no fim das contas, eu tenho que bancar essa decisão junto com ele. Eu não posso depois, se a discussão se acalorar em algum outro momento, eu falar assim, mas eu te disse, eu falei que era outra, né? Então, a diferença do consenso é essa. Mesmo que inicialmente não fosse a minha melhor opção, a gente chega num consenso de que aquilo é aceitável para todos, tá? E que não é o caso aqui também, porque essa foi simplesmente uma votação simples e no caso aqui foi pluralidade. Eu gosto de contar essas histórias porque eu tenho certeza que qualquer um de vocês, se vir, né, essa opção em algum lugar de novo, vocês vão se lembrar, as histórias grudam, tá? Então, para aqueles que são mais objetivos e de repente falam assim, o André está enrolando, não estou enrolando, isso é de propósito para que vocês nunca mais esqueçam desse conceito, mas nesse caso aí é pluralidade, letra C de casa, tá bom? Se você gostou desse vídeo é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação, e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.